santo, Deus verdadeiro. Estamos aqui na tua casa, mais um domingo para aprender a tua palavra. Senhor, é maravilhoso poder levantar pela manhã e ser alimentado espiritualmente, em aprender mais de ti, em fazer a tua vontade. E eu quero te pedir, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu estudei, que o Senhor possa me usar nessa manhã para transmitir conhecimento aos teus filhos, para que possamos trocar ideias, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus verdadeiro, Tu és o nosso professor, Espírito Santo, Tu és o nosso professor por excelência. E nessa manhã eu te convido a estar presente nessa lição, como em todas as outras o Senhor esteve e ainda estará. Abençoa cada um dos teus filhos que chegaram até aqui. Da mesma forma, eu abençoo os irmãos que estão na internet, em rede social, pessoas que vão nos acompanhar de outras cidades, de outros estados, que o teu nome possa ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, abençoa cada um e que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento e que o teu nome seja engrandecido. Me ilumina, Espírito de Deus, me usa para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e que todos possam dizer amém. Alguém pode passar para mim uma lista de frequência, por favor? Os irmãos vão chegando, vão passando. E hoje a gente vai falar... Nós vamos falar sobre Jesus, tá? Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Quem está dormindo pode acordar, já, fique à vontade. Nós vamos falar de Cristo Jesus nessa manhã. A nossa lição de hoje é quem é Cristo. E eu vou trabalhar uma perspectiva aqui sobre as religiões primeiramente. A gente vai estar falando sobre quem é Jesus na visão do espírita, do espiritismo afro-brasileiro, do islâmico e de algumas seitas como os mormons e as testemunhas de Jeová. O que é que eles pensam acerca da pessoa de Cristo, né? E depois nós vamos trabalhar aqui, vamos falar sobre a história da igreja, nós vamos ver as heresias antigas e vamos ver heresias que trabalham a humanidade e heresias que trabalham a divindade de Jesus. Quais foram as principais heresias que negaram Cristo homem? E quais foram as principais heresias que negaram Cristo Deus? Certo? Aí depois nós entramos no contexto bíblico e teológico. Então vamos lá. Quando se fala de Jesus, esse passador aqui está uma benção. Quando se fala de Jesus Cristo, todo mundo, acreditando ou não acreditando, ateu, filósofo, marxista, todo mundo quer conhecer um pouco de Jesus, ou para pegar os ensinamentos dele, para falar algo sobre ele, para ter ele como um profeta. Mas também nós vamos encontrar no cenário pessoas que falam contra Cristo. Por exemplo, muito triste, quando você vai hoje em Jerusalém, você chega lá e você pergunta para um jovem contemporâneo quem é Jesus. Você pode ouvir da boca dele: olha, ele foi um homem que andou aqui, ou um profeta que esteve aqui, ou um líder religioso. E eles não conhecem na própria terra dele ele como um Messias Salvador, né? E Jesus, ele se não for é uma das figuras que tem mais popularidade na história da humanidade, né? Como eu disse, todas as religiões vão prefigurar ele. É claro, cada uma vai ter o seu pensamento sobre quem é o Filho de Deus, mas eles vão dar respeito. Se não consideram Jesus como Deus, vão considerar como um líder, como um grande profeta, como alguém que foi muito capaz, como alguém que fez muitas obras filantrópicas e assim sucessivamente. Então vamos lá. O espiritismo. O que é que o espírita acha de Cristo? Essa citação aqui, não me entregue slide. Ela foi tirada do livro de Allan Kardec. Esse negócio aqui está uma benção. Rafael, me ajuda a passar ali, é melhor, por favor. Eu vou ficar aqui. Se qualquer coisa eu te dou um toque. Olha só.
Esse livro, essa citação foi tirada do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, página 468. Olha a definição que Kardec dá. Segundo o kardecismo, Jesus Cristo é o grande exemplo, o arquetipo da humanidade que nos mostrou como louvar o bem e o belo. Para eles, Jesus vai ser um espírito evoluído, e a diferença entre você e Jesus, eu e Jesus, ela não é uma diferença de qualidade, ela é uma diferença quantitativa. Como assim? Você e Jesus em qualidade para o espírita é a mesma coisa. O que difere Jesus de você é que Jesus alcançou um alto nível de evolução. Ele é um espírito super evoluído. Então eles não dão essa diferença. Por exemplo, você pode alcançar o nível de quantitativo que Cristo tem na visão deles. Então, como Cristo desenvolveu muito bem aqui o bem, ele nos ensinou, por exemplo, quando você vai falar de Chico Xavier, que é o espírita mais conhecido que nós temos aqui no Brasil, você sabe como era o nome do espírito que andava com ele? Emmanuel. Olha só, filha da mãe, e nós sabemos que Emmanuel é Deus conosco, né? Então, o espírito que era o guru de Chico Xavier era o Emmanuel. Então, na visão do espiritismo, Jesus era um homem qualquer, ele se encontra entre os espíritos mais exaltados e evoluídos, e a diferença dele, como eu disse, ela é quantitativa e não qualitativa. Pasmem os senhores, vocês têm a mesma qualidade de Jesus no espiritismo, ele só tem quantidade maior, ok? No espiritismo afro-brasileiro, baixa um pouquinho aqui, Felipe, meu microfone, só um pouquinho para não dar microfonia. No espiritismo, esse camarada de branco que vocês estão vendo aqui, ele é um orixá. O nome desse camarada aqui é Oxalá, tá? E Oxalá para eles é Jesus, viu? Porque eles seguem a fé dos santos católicos, e o criador de tudo no espiritismo afro-brasileiro é Olorum. Esse camarada aqui, que está meio assim cinematográfico, porque foi a única imagem que eu achei que dava para trazer. Mas Olorum é o criador de todas as coisas. Ele criou Oxalá, ou seja, Olorum, na visão afro-espírita, criou Oxalá, que é Cristo. Então ele cria, e Oxalá ele é subordinado e criado por Olorum. Preste atenção nos conceitos. Até agora os dois negam a divindade de Cristo. Para um, Cristo é um espírito evoluído, e para outro, Cristo é um homem criado por Olorum. O terceiro pensamento é o pensamento, está aqui, Oxalá e Olorum. O terceiro pensamento é o islâmico. E o islâmico, ele é bem mais pesado, porque é até blasfêmia para você falar para o muçulmano que Jesus é o Filho de Deus. Por que, pastor Narciso? Porque para eles, Alá, o Deus Supremo, é transcendental. Alá não, de nenhuma forma, Alá, ele vai ter comunhão com o ser humano pecador, e para ele isso é uma afronta muito grande. Eu vou citar aqui textos do Alcorão, eu peguei 3 referências do Alcorão para trazer para vocês verem como é que eles entendem a questão de Cristo. Segundo o profeta Maomé, Cristo era um homem ou um profeta, e Maomé dizia, olha isso, irmão, que Jesus era profeta do islamismo, e que Jesus ensinou o islamismo. Viu? Dizer que Cristo é filho de Alá é uma blasfêmia, e falar que Cristo não ensinou o Alcorão também é uma blasfêmia. Olha isso. Então é claro que nesse contexto do islamismo, Maomé é um profeta superior, tá? Superior a Cristo Jesus, porque é ele que vai ser o intermediador entre Alá e os homens. O islamismo vai negar que Alá possa ter um filho, porque Alá é uma unidade absoluta, ele é indivisível. É a ideia do monoteísmo, né? A mesma que o judeu tem. Então é impossível Alá se ter um filho com alguém. Isso não entra na cabeça dele. Vamos ver aqui o que diz o Alcorão. Olha só, o livro de Surata, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler todo mundo no 3? 1, 2, 3. O que aconteceu? 1, 2, 3, vamos lá.
Oh, misericórdia, Jesus. Queima. Deixa eu ver se não vai sumir de novo. Agora não. São blasfemos aqueles que dizem que Deus é o Messias, filho de Maria. Dize-lhes: quem possuiria o mínimo poder para impedir que Deus, assim querendo, aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos os que estão na terra? Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra e tudo quanto há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque ele é onipotente. A primeira citação a respeito de Jesus. Olha essa segunda aqui que é mais forte. No mesmo livro. Deixa eu ver se não vai sumir. Os judeus dizem: Gerar é filho de Deus. Os cristãos dizem: o Messias é filho de Deus. Tais são as palavras de suas bocas. Repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Deus os combata. Como se desviam? Tomaram por senhores os seus rabinos e seus monges, em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão um só Deus, que no caso é Alá. Não há mais divindade além dele. Glorificado seja pelos parceiros que lhe atribuem. E olha a última aqui. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja quando decide uma coisa. Basta lhe dizer seja e é. Então vocês estão vendo que é blasfêmia para o muçulmano você falar que Jesus é Deus encarnado. Eles não aceitam essa ideia de jeito nenhum. Por quê? Monoteísmo puro, Alá transcendente, unidade absoluta. É impossível ele ter algum tipo de comunhão com o ser humano. Eles rejeitam tanto os judeus como o pensamento cristão e dizem que tudo que foge do Alcorão. Aí vai entrar a questão do islamismo radical. Que são os xiitas. Os sunitas, eles são bem mais calmos, bem mais tranquilos e conseguem conversar com você pacificamente e só pregam. Mas os xiitas, eles conversam com você com alguns dinamites já amarrados sobre o corpo, né? E se você não aderir às suas ideias, é complicado, porque eles são terroristas e eles pregam à força que se o homem não quiser aceitar Alá por bem, ele vai aceitar Alá por mal. Ok? As seitas, Testemunho de Jeová. No pensamento de Testemunho de Jeová, que ele segue esse camarada aqui chamado Ário, que nós vamos ver a heresia de Ário. Cristo é Miguel, viu? Jesus Cristo para eles é Miguel. Vamos ler o conceito de todo mundo aqui, ó. Uma das características principais das seitas é a negação da divindade de Jesus. Seguindo os passos de Ário, as Testemunhas de Jeová ensinaram que Jesus foi a primeira criação de Jeová e que ele era de fato o arcanjo Miguel. Ele ajudou a Jeová na criação de todas as coisas. Miguel encarnou e morreu, não numa cruz, mas morreu no madeiro. Então para eles, Cristo não é autoexistente, não é Deus. Eles negam a divindade tanto do Filho como do Espírito. E para eles, Jesus Cristo é Miguel, que encarnou. Deus criou Miguel e Miguel ajudou a Deus fazer todas as outras coisas e que ele morreu no madeiro. Esse é o pensamento dos Testemunhas de Jeová. De Jeovô, né? Bora lá. E os mormons, pastor? Tá aqui os mormons. Essa aqui é a maior de todas as viagens. Esses caras aqui têm uma mente muito fértil, muito brilhante. Olha só isso aqui. Jesus, ele é Deus, para eles é chamado de Elohim. Elohim criou Jeová. Olhe para mim. Como, pastor? Com uma relação sexual com Maria. Deus, Elohim, teve uma relação sexual com Maria, porque ele tinha mais de 20 esposas. Mas eu preciso ser honesto, que não são todos os mormons que creem nisso aqui. Não é uma doutrina que a gente possa dizer, olha, é uma doutrina fundamental, ensinada pela igreja que todos seguem. Não é. Mas Elohim teve uma relação sexual com Maria. Dessa relação sexual nasceu Jesus. Jesus foi o primeiro filho espiritual de Elohim. E Giuseppe Smith, que recebeu as tábuas do anjo Moroni, ele é filho e descendente direto de Jesus Cristo.
Viu? Só isso. Ele tem sangue divino, porque ele é um parente próximo do Senhor Jesus Cristo, Giuseppe Smith. Os mormons acreditam que Jesus teve pelo menos 3 esposas, ou seja, a terra está povoada de sangue cristão aí, tem filhos de Cristo por aí andando. Ele teve 3 esposas, viu? E vários filhos que Giuseppe Smith, é claro, se Cristo teve várias esposas, Giuseppe Smith vai ser um dos filhos de Jesus Cristo. Aí, se você quiser acreditar nisso, eu não tenho fé para acreditar nisso, mas se você tem, eu respeito sua fé, em nome de Jesus. Ok? Então a gente passou aqui um breve amparato para a gente ver como entende o Espiritismo, os mormons, os Testemunhos de Jeová, os muçulmanos, os islâmicos e o Espiritismo afro-brasileiro. Agora a gente vai entrar numa parte que é uma parte histórica, que a gente vai falar sobre a questão das primeiras heresias. Até o 5º século, os primeiros crentes lutaram para saber quem é Deus. Os debates escatológicos, os debates das outras questões, eles não nasceram mais nesse período. Por quê? Porque os crentes da igreja primitiva, até esse período aqui, eles queriam saber quem era Cristo verdadeiramente. Eles se preocuparam muito com a cristologia na igreja, que eles queriam saber quem era Cristo, quais seus atributos, se ele era homem, se ele era Deus, se ele tinha 2 naturezas, se ele tinha uma natureza, como isso funcionava biblicamente falando. Então, nós vamos ver vários concílios. Para que são esses concílios? A gente vai colocar aqui a lista dos principais. Não vamos falar porque não vai dar tempo, mas vamos colocar a data e o que foi que eles aboliram como heresia. Esses concílios vão ser seminários onde teólogos, pastores, crentes, advogados, pessoas grandes vão participar para falar acerca sobre essas questões das heresias que apareceram. E a gente tem aqui, eu coloquei para vocês aqui, as heresias da humanidade e as heresias da divindade. Quando se fala da humanidade, eu peguei as principais. A gente tem docentismo, apolinarismo e eutiquianismo. Quando se fala de divindade, as principais heresias são o ebionismo, adocionismo e arianismo. Esse arianismo, vocês acabaram de ver, é o mesmo pensamento das Testemunhas de Jeová. Só para você ter uma ideia, uma heresia que surgiu no século I, ou seja, primitiva, lá do tempo da igreja de Atos, está até hoje no nosso meio, camuflada com uma outra cara. E às vezes as pessoas não sabem ter esse crivo. Então a gente vai dar uma passadinha aqui bem breve sobre essas heresias. Vamos na heresia da humanidade. Primeiro, docentismo. Essa aqui talvez seja que nós mais conheçamos. Os docetas, está aqui como vocês estão vendo. Os docetas eram adeptos de uma heresia surgida no final do 1º século. E eles diziam que Cristo não foi plenamente encarnado na carne, pela ideia de não acreditarem que o Filho de Deus poderia encarnar numa matéria má. Como eu coloquei bem aqui, as epístolas de João e Colossenses combateram. Dr. Champlin vai dizer que 8 epístolas do Novo Testamento combateram essa forte heresia chamada docentismo. Os docetas eram o seguinte, eles eram os principais camaradas que se levantaram, era essa galera aqui, Cerinto, que se levantou, por exemplo, 1 João foi escrita só para combater os pensamentos docetas do docetismo de Cerinto. Aí nós temos Ebion, Macião e Valentino. Ou seja, eles negavam, para eles Cristo era só Deus, não tinha como Cristo ser homem, porque o Logos substituía a natureza humana, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o apolinarismo? Olha como eram pessoas importantes. Apolinário era bispo de Laodiceia, lembra da igreja de Laodiceia do Apocalipse? Ele era bispo de Laodiceia, defendia a divindade de Jesus, mas negava a sua humanidade. Por que ele defendia? Ele entendia que Cristo, a alma divina, por exemplo, vai nascer aí uma pergunta, a gente vai falar lá na frente sobre isso, que é muito interessante, se Cristo tinha uma alma. Por quê? Porque Apolinário dizia que a parte divina de Deus, quando encarnou, quando tomou conta do corpo de Cristo, ela substituiu isso, a sua natureza divina,
a natureza humana, tira a sua alma, e agora não tem como Cristo ter uma natureza humana, porque a natureza divina substitui a natureza humana dele. Então ele vai dizer o seguinte, a natureza, a alma divina, o Logos, tomou o lugar da alma de Cristo. Aí esse camarada aqui chamado Gregório de Nazianzo, que entrou em polêmica contra o Apolinário, ele fez um concílio, e em 381 depois de Cristo, isso aqui foi condenado como uma grande heresia contra a pessoa de Cristo e contra a sua natureza humana. Amém ou não amém? Beleza, não durma. E a outra aqui é o eutiquianismo. Olha o que esse camarada ensinava aqui, pessoal. Ele era um monge, e ele tinha a ideia de quê? Do monofisismo. Cristo só tem uma natureza, e essa natureza é divina, no mesmo pensamento de Apolinário. Era um monge em Constantinopla. Você pode observar que só são cidades grandes, igrejas grandes. Por exemplo, Apolinário, Laodiceia, Eutiques, Constantinopla, Alexandria, Constantinopla são as principais igrejas nesse momento do planeta Terra. São as principais igrejas da história da igreja, inclusive de onde vai desenvolver muito do que nós acreditamos como interpretação bíblica, no método literal, no método alegórico, nos dois, mesclando os dois, escola do Oriente e escola do Ocidente. Aí eu acho que vai dizer o seguinte, ele tinha um patrono, ele era protegido por Dióscoro, que esse Dióscoro ele era sucessor de Cirilo, que era só o bispo de Alexandria. Então você pode observar que não eram crentes comuns, não eram pessoas qualquer, mas eram pessoas estudadas, que estavam tentando achar uma definição para a pessoa de Jesus, e aí surgiram algumas heresias que foram muito graves, que atacaram nossa fé. Olha o que Eutiques afirmava, que a natureza divina absorveu a natureza humana. Mesma coisa que Apolinário falou. Aí ele criou isso aqui, o mono e o piscis. Apenas uma natureza. Aí nasce a heresia chamada monofisismo. Cristo possui uma única natureza e essa natureza é divina. Só que foi condenado em Calcedônia, Constantinopla condenou Apolinário. Calcedônia vai dizer nada de monofisismo, é diofisismo. Deus tem uma natureza humana e Deus tem uma natureza divina. Ok? Então foi condenado no concílio de Calcedônia. Daqui a pouco eu trago as datas para você. E aqui Eutiques é condenado. Ou seja, eu acho interessante que como eles não tinham as respostas, eles se reuniam e iam estudar para chegar a um denominador comum, né? Eram feitos concílios, eram feitos muitos estudos. Alguns desses concílios duravam meses, outros chegaram até durar anos. E outra, não era uma cabeça pensando, era muitas cabeças pensando, era muitas pessoas pesquisando sobre o assunto. Então a gente vai passar aqui. Essas são as principais da humanidade. E as três principais heresias da divindade de Jesus. Eu tenho ebionismo. Olha o que era o ebionismo. Presta atenção. A galera vai dizer que Cristo não era Deus. Nós vimos a galera que falou que Cristo era Deus. Agora nós vamos dizer a galera que vai negar a natureza humana. Os ebiônicos, eles vão dizer o seguinte, foram defensores de uma heresia surgida em Israel. Essa palavra ebionismo vem de uma palavra hebraica, ebion, que significa aquele que se compadece de um servo, de um escravo, de alguém. E foram defensores de uma heresia surgida em Israel no final do 1º século. Eles ensinavam que Jesus, olha o ensinamento, Jesus era um profeta extraordinário, que se identificava com os pobres, mas não era Deus, era filho natural de Maria. Hoje isso aqui está no unitarismo, na teologia liberal e na teologia da libertação. Ou seja, Cristo é um profeta extraordinário, mas Deus só é o Senhor Jeová. Porque como vem do 1º século e é dentro de Israel, da mesma forma que o muçulmano é monoteísta, o judeu também é monoteísta, e ele não vai abrir para outro tipo de Deus. Então para ele Cristo foi sim um grande profeta, um homem extraordinário que se preocupou com os pobres, mas ele não era Deus de forma nenhuma. Ok? Ok? Beleza, não durma. Adocionitas. Aí vem os adocionitas, também chamados hoje de modalistas. Olha o que diz. Eram conhecidos como modalistas. Para eles, Jesus era um homem que que foi tão submisso ao Pai, que como resposta da sua submissão,
Ou seja, Cristo adotou, assim ele se tornou Cristo, que é o nosso Salvador, e ele possui uma posição exaltada e divina, mas ele não é Deus. Viu? Ambas negando que Cristo é... Esse passador está uma bênção. Que Cristo é Deus. Então eles negavam. Os modalistas acreditam também que Cristo vai se revelar em 3 formas. E alguns pensadores, eu já li alguns autores sobre isso. Eu li o Gruden, eu li o Boyce, eu li o Frank Ferreira e Alamite para dar essa aula aqui. Eu tenho essas 3 referências. Eles vão dizer o seguinte: que os modalistas eles têm um pensamento que no Antigo Testamento Deus ele é Pai, no Novo Testamento ele se revela na pessoa do Filho, e que agora ele se revela na pessoa do Espírito. Porque eles têm a ideia de quê, pastor? Do monoteísmo. Eles não acreditam em trindade. Então para eles não tem 3 deuses, tem um Deus que se revela de 3 formas no decorrer da história. Então esse é o pensamento dos adocionistas. O Senhor adotou Jesus, só que a Bíblia vai nos dar várias referências que quem é adotado somos nós. A Bíblia vai dizer que ele é unigênito e primogênito do Pai, e ele é autoexistente. Quando a gente vai entender a economia da Trindade, a gente vai ver que não há um papel de subordinação, mas há um papel de economia da Trindade. Ok? Ok ou não ok? Beleza, responda para mim não ficar falando só aqui. E é essa aqui que talvez tenha sido a principal heresia que hoje os testemunhos de Jeová usam, é o arianismo. O que é isso, pastor Narciso? Foi a principal, era um diácono, tinha que ser um diácono, não era, irmão? Era um diácono da igreja. Esse diácono, estou brincando, tá? Esse é um diácono chamado Ário, da cidade de Alexandria. E o que aconteceu? Ele ensinava que Cristo era apenas uma criatura e não o Deus eterno. Hoje os testemunhas de Jeová têm o mesmo pensamento diário, né? Eles eram muito influenciados, irmão, pelo monoteísmo, pelos alegoristas, e nasceram essas teorias. E agora a gente vai ver aqui aonde essas teorias foram jogadas lá para o quinto dos infernos. Constantinopla, em 381 depois de Cristo, condenou o apolinarismo. No concílio de Nicéia, em 325, Ário foi condenado. Em 431 depois de Cristo, em Éfeso, foi condenado o nestorianismo. Viu? E já até condenaram o Gordon Clark de ser nestoriano, né? Mas tudo bem, deixa para lá isso. Já passou isso, já é uma página virada. Em Antioquia, em 268 depois de Cristo, o sabelianismo e o modalismo foram condenados. Então vocês podem observar, aparecia as heresias humanas e divinas, os concílios eram feitos. Nos concílios era declarado se Deus era filho, se ele tinha 2 naturezas, como era que se envolviam as 2 naturezas, como era a união hipostática. Tudo isso era feito através dos concílios. Então os concílios foram muito importantes. Por quê? Porque, olha só, muitas dessas coisas que foram feitas nesses concílios aqui, nós temos como base de fé ainda hoje. Muitas dessas coisas que foram declaradas aqui há tanto tempo atrás, serve como regra de fé até hoje para nós. É claro, com algumas supervisões, né? Olha só. Então vamos lá. Então agora a gente vai entrar na teológica. Com certeza. Bora ver, vou correr. Se der, tudo bem, mas a gente tem alguns conteúdos, eu gostaria de ler algumas referências com os irmãos aqui, dessa parte teológica. Nós já vimos como as religiões vê Jesus: Espiritismo, Kardecismo, Espiritismo afro-brasileiro, Mormons, Testemunho de Jeová. Vimos as heresias sobre a humanidade, sobre a divindade, vimos os concílios que condenaram ela. Agora a gente vai entrar na parte da teologia da Bíblia. Quando se fala de Cristo, Cristo tem 3 momentos. A Bíblia fala da existência, da pré-existência, da existência e da pós-existência. A pré-existência a gente pode ler. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor, em nome de Jesus. Tudo isso aqui, antes de você abrir, isso pode abrir, mas antes de você abrir, tudo isso aqui é conhecido como teofanias ou cristofanias. São momentos que Cristo apareceu no Antigo Testamento como anjo do Senhor.
E eu até falei quando eu dei aula sobre angelologia aqui, sobre essas questões aqui, ó. E isso aqui está falando que todas essas vezes que esse anjo apareceu, alguns autores bíblicos vão dizer que essas aparições, elas são aparições da pré-existência de Cristo. Ou seja, Cristo aparecendo em alguns momentos no Antigo Testamento, pré-encarnado. Ele apareceu para Agar, para Abraão, para Jacó, viu? Para Gideão e para Manoá, que é pai de Sansão. Então esses momentos dessas aparições têm algumas características que não poderiam atribuir elas a um anjo. Por isso os intérpretes vão dizer que essas aparições são aparições pré-encarnadas de Cristo. Isso aqui quebra os testemunhos de Jeová. No meio, viu? No meio. São citações que Cristo tem um momento que ele não foi gerado em Maria, que ele não foi criado em Maria, que ele existe antes que Abraão houvesse, eu sou. Então são essas questões aqui. A gente vai ler alguns textos aqui que eu separei. Eu quero ler esse texto com vocês aqui, por favor. João capítulo 1, versículo 15. Vou ler em alto e bom som. Rafael, liga o microfone e dá para a pessoa que vai ler, porque não sai na live e fica ruim. João, capítulo de número 1, versículo de número 15. Vamos lá. Quem pode me ajudar aí, por favor? 1,15, né? 1,15. E João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim. Ó, o que vem após mim, presta atenção para mim. Por quê? Porque João Batista é 6 meses mais velho. O que vem após mim já era antes de mim. Como assim, pastor? Se veio depois dele, como era antes dele? João está falando de pré-existência. João está falando que antes que Cristo nascesse, ele já era. Ou seja, Cristo não nasceu em Maria. Cristo não foi gerado em Maria. Cristo é Deus. Cristo é autoexistente. Amém? João capítulo 8, versículo 58. Essa é clássica. Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ó, antes que Abraão... Isso aí os fariseus faltaram jogar pedra nele. Tu não tem nem 50 anos. Como é que tu é antes de Abraão? Né? Vamos ler 17:58. Alguém leia para mim, por favor. Desculpe, 17:5. Não. 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Isso. Com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existisse. Esse aí, inclusive, é um conceito de trindade. Porque se Deus só é um, isso quebra o monofisismo no meio. Se Deus só é um, ele fala assim, ele ia dizer assim: a glória glorifica a glória que eu tinha comigo mesmo. Ele está dizendo, glorifica com a glória que eu tinha contigo. Ou seja, não é só um filho, tem um pai. Cristo, antes de vir, glorificava junto ao Pai, ao céu. Isso aqui é pré-existência também, ok? Cristo falou da sua pré-existência. Os apóstolos testemunharam disso. João falando no verbo, Paulo falando em Filipenses 2, em Colossenses 1,17. Vamos ler Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ó, vamos ler, dá para alguém ler aí, Rafael? Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Pode ler. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias, pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Ok. Vocês podem observar, pessoal, olhe para mim, por favor, que a gente tem referências evidentes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Cristo é pré-existente. Ok? A gente viu no Antigo Testamento, a gente viu João Batista testemunhando, os apóstolos testemunhando e o próprio Cristo dando evidência da sua pré-existência. Vamos continuar. Encarnação. Aqui que o negócio é bacana. Olha só. Na verdade, quando se fala de encarnação, até hoje não teve um teólogo que conseguiu dizer, olha, a encarnação de Cristo é isso aqui. A gente tem N's e N's e N's pensamentos. Por quê? Porque a encarnação é um mistério. Como é que o Logos está encarnado num corpo humano? Né? Então, a natureza da encarnação. Cadê Jesus? Esse negócio está desviado aqui na minha mão aqui. Não quer obedecer, está desviado ele. Beleza. Olha só. Como se fala? Cristo foi, sozinho. Será que é porque eu falei de espiritismo no começo da aula aí? Olha só. Vamos lá, vamos ver se não sai. Beleza. A encarnação. Como eu disse para vocês, eu dou o exemplo do bebê. Eu vi uma professora uma vez falando isso numa aula eu achei fantástico. Maria e José estão ali segurando o bebê é totalmente limitado deles por causa da encarnação, né? O bebezinho Jesus é totalmente dependente do pai e da mãe, mas no mundo espiritual o bebê sustenta José, Maria, Israel e todo o universo, né? Então isso aí, como é que a encarnação também os teólogos vão entender o seguinte, o que, pastor? Eles vão entender que a encarnação foi o modo que um Deus onipotente poderia parecer fraco, que o Deus onisciente precisaria crescer em conhecimento, que um Deus que tem toda a glória precisaria ter, então foi a única forma foi a encarnação. Agora, te explicar como é que toda essa força encarnou num corpo humano, eu não sei. Se você sabe, me ensine depois, porque eu não sei. Entendeu? Mas a Bíblia vai falar algumas coisas acerca da encarnação que é interessante a gente ver. Por exemplo, o enviado, né? O anjo enviado, ele veio, e Paulo, até preguei isso domingo retrasado, no tempo exato. Então a encarnação ela acontece toda num propósito, há um projeto. Foi dito aqui na aula de antropologia que o Rafael deu, alguém fez uma pergunta, parece que foi o Davi, se eu não me engano, sobre a questão do corpo de Jesus, se Cristo ainda tinha um corpo. Cristo continua com o corpo, porque ele levantou com o corpo ressurreto, e depois ele comeu peixe assado, depois ele teve algumas refeições, e ele ascendeu ao céu com esse corpo. Então nós acreditamos que o corpo de Cristo, é claro, não permanece mais no estado humano, mas Cristo ainda possui um corpo físico, nessa forma de encarnação, e ele vai voltar com esse corpo para habitar no nosso meio. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui. A natureza dessa encarnação. Bora. Isso. Essa questão aqui, ele esvaziou-se a si mesmo. Isso não significa que ele abandonou ou mesmo limitou o exercício dos seus atributos, mas da mudança de seu domicílio e limitação de sua glória. Alguém tem uma Bíblia NVI aí? Uma tradução NVI? Dá para ele ler esse texto aqui? Dá para ele ler aqui, está mais próximo, capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, por favor, na NVI. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lê de novo. Mas esvaziou. Essa é a NVI? NVI. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quem tem uma outra versão aí, que usa uma outra palavra no lugar desse esvaziou, pode ler para mim, por favor? Tem alguém que tenha? Uma outra versão? Por exemplo, tem alguns autores que eles estão preferindo a tradução humilhou-se, porque eles vão defender que Cristo não se esvazia de nada, ele vem sendo Deus.
Ou seja, isso realmente, se a gente for olhar para o relato bíblico, é verdade. Por quê? Porque em alguns momentos, parece, não sei, é claro que tem a influência. Eu sempre falo, por exemplo, o termo, vou colocar bem aqui rapidinho, depois eu apago. Pleroma, no grego, pleroma, pneuma, agios. Significa plenitude do Espírito Santo. Olhe para mim aqui. Quando se fala de ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na vida de pessoas, a gente tem a ideia de um vaso. Você não é vaso, tá? Que fique bem claro isso. Esse vaso, ele está aqui. E o Espírito Santo, por exemplo, Moisés, vou pegar aqui, Moisés, Daniel e Samuel. 3 grandes homens de Deus. Digamos que a porcentagem do Espírito sobre a vida de Samuel fosse esse tanto aqui. A plenitude do Espírito sobre a vida dele. Digamos que a de Daniel, que foi um camarada que foi fora de série, foi aqui. E Moisés foi um pouquinho aqui. Mas a de Cristo era assim, ó. Você não entendeu? Ou seja, a plenitude do Espírito Santo, ela transbordou no ministério de Jesus. Ou seja, toda a ação do pneuma, tudo aquilo que o pneuma fazia, ela transbordou sobre o ministério de Cristo Jesus. Então, quando se fala que Cristo vem e ele, eu já ouvi falar assim, tem pessoas, irmão, que falam, ele abandonou os seus atributos. Como, irmão? É impossível, faz parte dele, é a essência dele. Os atributos fazem parte do próprio Deus. Então, nessa questão, a teoria quenótica, ela vai ter um conflito com esse pensamento. Por quê? Porque Cristo não abandona os seus atributos. Como eu falo para vocês, a gente não consegue compreender muito bem essa questão de como é que ele está. Esses atributos parece que estão dormindo. Eles estão ali, mas parece que eles estão dormindo. O Espírito Santo está agindo através da pessoa dele, mas a gente não consegue entender como é que ele é Deus e ao mesmo tempo está dizendo, eu estou cansado, eu sinto fome, eu tenho sede. Entendeu? Por quê? Porque a encarnação vai dar esse papel a ele. Por isso que eu disse, o Deus onipotente, através da encarnação, vai poder ser fraco, né? O Deus onipresente, onisciente, que sabe tudo, vai dizer daquele dia e nem a hora, nem o filho e nem os anjos, mas só o meu pai que está no céu. Então a gente percebe que os atributos deixaram de existir? Não. Mas no mínimo eles estão descansando. Ou então Cristo teria mentido. E Cristo não mente. Não é verdade? Sim ou não? Depois nas perguntas a gente tem discussão sobre essa questão. A mudança de sua morada. A encarnação permite para ele que dos anjos ele venha morar no interior da Galileia. Do dono de tudo a carpinteiro, dependente dos outros. De servido a servidor. Tudo isso aí só se dá por causa da encarnação. Eu fico pensando, irmão, quando você estuda na teologia o já e o ainda não, se Cristo vem em glória, o que aconteceria? 7 cativeiros, ele aparece no 7º. Israel não aguenta mais sofrer. Se Cristo aparece num cavalo branco, com 4 querubins, 6 serafins, outros anjos atrás, o que acontece? Responda para mim rapidinho aí, vou liberar essa para vocês. O que acontece? O povo crê. E se o povo crê? Aí João vai falar assim, mas ele veio para os seus, e os seus não receberam. A gente pode observar que a Bíblia interpreta lá para Abraão, o Senhor não disse, Abraão, em ti serão benditos o teu sangue. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que eu acredito que o homem não pode dizer assim, ó, depende de ti. A Bíblia vai mostrar claras passagens. Eu estava falando, até comentei com o pessoal do curso teológico ontem aqui do básico, de manhã. Na primeira praga, Faraó cria. Não tinha como aquele homem ver todos aqueles sinais, irmão, e não falar, Deus me perdoa, eu me converto a ti. Só que o próprio Paulo vai dizer, eu endureci o coração de Faraó. Era o próprio Deus que estava dizendo, tu não vai crer, eu tenho um propósito aqui. Aí
A Trindade, quando Cristo veio encarnar aqui, ele não veio escrever, mas ele estava escrevendo, você cansado. Esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do Samuel Mariano. Entendeu? O Deus da Bíblia, Salmo 139, versículo 16, diz assim: tu eras ainda informe, e no meu livro foram contados todos os teus dias e determinado, sem que nenhum deles ainda houvesse. Então, quando Cristo vem encarnar aqui na terra, olhe para mim, quando Cristo vem a encarnar aqui, o plano de salvação já está feito, e lá no céu foi conversado, o Salmo 2 vai dizer isso, foi conversado, e o filho vai falar assim: como é que eu vou? Tu vai encarnado, tu vai numa pessoa fraca, e nele não tinha nem parecer nem formosura, homem de dores. Isaías capítulo de número 53. Era a própria Bíblia falando que o Messias viria encarnado. Irmão, presta atenção para mim. Como é que os judeus têm a própria Bíblia? Olha, Mateus faz 60 citações de profetas do Antigo Testamento. Quantas citações? Todas, nenhuma falhou sobre Jesus. Como é que eles não creram nisso? Usando a própria Bíblia deles. Está aqui, ó, a Bíblia de vocês, judeus, 39 primeiros livros falam do Messias. Por que vocês não creem? Simples, Deus não quis. Por quê? Porque Deus quis que você cresce. Aí eu olho para a história bíblica, eu vejo, o judeu até hoje, Paulo até dá uma cutucada neles lá, os Gálatas, ele fala assim: não, eles achavam que por ter o sangue de Abraão, ou cumprir qualquer ritual da lei, eles eram salvos, não é verdade? Aí o que acontece? O Senhor Jesus, ele olha e fala assim, aí a gente pega as folhas do Novo Testamento, começa a desfolhar e vê as histórias, a gente olha, uma samaritana crendo, uma cananeia crendo, um gadareno crendo e um soldado oficial romano crendo. Nenhum tem o sangue de Abraão. Pelo amor de Deus, irmão. Nenhum tem o sangue de Abraão, nenhum. O que é isso? É o próprio Deus dizendo: vão crer aqueles que eu destinei, os calvinistas amam, antes da fundação do mundo, para crerem no meu propósito. Não é verdade? Esse é o propósito das Escrituras. Mas a encarnação trouxe isso, imagine, preste atenção. Eu fico imaginando a cena, às vezes a minha cabeça ela viaja nisso, eu fico lendo os textos do Novo Testamento, os textos de Cristo no Novo Testamento, da encarnação, e eu fico imaginando assim: meu Deus, esses caras comeram peixe com Deus. Meu irmão, eles comeram peixe com o próprio Deus encarnado. Eu fico olhando assim como era. Olha, quando você estuda Marcos 4:35, o Timothy Keller tem um livro muito bom chamado A Cruz do Rei. Você pode comprar esse livro, é uma obra fantástica. Lá ele vai falar que se alguém tinha alguma dúvida que Cristo era o Messias, ali caiu por terra, porque ninguém controlava o mar. E é muito interessante na gramática do texto, nas duas palavras. Quando eles estavam na tempestade e o mar estava muito movimentado, eles estavam com medo. Quando o mar acalmou, eles estavam amedrontados, aterrorizados, ficaram com mais medo ainda. Você não entendeu? Por quê? Porque eles olharam e disseram: é Deus que está aqui com a gente, porque ninguém acalmava o mar. Então a encarnação trouxe, a natureza da encarnação trouxe esses privilégios. A mudança de forma, da forma de Deus à semelhança de homens. A mulher samaritana falou assim: quem és tu? Tu és o Messias? Ele olha nos olhos dela e fala: eu sou. Que isso, irmão? Meu Jesus do céu, eu sou. Olha só, por que ele falou eu sou? Porque samaritano só acredita no Pentateuco. E para quem foi que Deus se revelou como eu sou? Para Moisés. Ele disse: eu sou. Aquele que enviou Moisés lá, ô glória. Ele é o Messias, irmão. E nós estamos. Limitação de glória. Cadê? Limitação de glória. Ele apresentou quando quis. Por exemplo, por isso que eu falo que a encarnação é um milagre. Cristo está aqui e de repente os discípulos estão atravessando o mar. Quando ele vem, lá vem ele andando na água. Outra coisa, aparece Elias e Moisés. O Caio falou que foi um holograma, que foi uma imagem, não foi literal, né? Alguns estudiosos vão dizer que foi literal, outros vão dizer que foi uma imagem. Na aula passada, e Jesus está ali, aparece Moisés e Elias. Aí ele falou: eu vou aumentar o meu ki também, peraí. Aí ele aumenta e ele parece numa manifestação ali. Então a gente não sabe muito bem como era que se dava essa questão da encarnação, porque parece que em alguns momentos ele usava de alguns atributos. Quem defende, por exemplo, todos os autores que eu já li até hoje, pelo menos dizem que tudo foi feito por influência do Espírito Santo.
porque ele estava com os atributos não vazio, mas os atributos estavam dormindo, certo? Não, estavam nele, porque fazem parte dele, mas ele não usava. Eu defendo assim, por que Cristo não usava os atributos? Porque ele não é covarde. Você não entendeu. Por quê, pastor? Porque se ele usa 1% dos atributos, o que é que dá? Salvação. Se 100 atributos já deu salvação para o mundo. Paulo falou lá em Coríntios, olha, se ele vindo em carne o mundo já foi salvo, imagine quando ele voltar em glória. Bora. Noção teológica. Por exemplo, isso aqui foi colocado de propósito. O avatar, quem fez o avatar no Facebook aí? Por exemplo, pessoal, eu fico impressionado com o nível de fanatismo de alguns irmãos que tudo querem espiritualizar, sabe? A língua portuguesa, ela é rica em significados. E avatar lá no Facebook, ele significa um holograma, é a tua imagem no computador, só é isso. Aí os caras foram buscar o conceito do hinduísmo. Então falando lá, não faça o seu avatar porque isso é um demônio, isso é não sei o que. Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Na noção teológica que os cristãos de maneira geral se exprimem, o qual estabelece a natureza divina de Jesus, a encarnação também constitui um dos pontos centrais do hinduísmo. Nirvana, Shiva, Ganesh são os principais avatares que tem lá, porque eles têm essa noção que os deuses do Partenon hindu também encarnaram, entendeu? Então o avatar é a imagem desse Deus, não é a do Facebook. Do Facebook é a sua imagem, viu? Não tem nada a ver com demônio, pelo amor de Deus. Então a gente tem que parar mais com essa loucura aí e ser mais sensato em algumas coisas. Olha só, na qualidade de Deus, homem, Deus, Cristo, diferente dos seres humanos comuns, possui duas naturezas. Isso aqui foi um pouco complicado, eu queria um pouquinho de atenção de vocês aqui agora. Isso aqui foi um pouquinho complicado. Essa união que se chama união da natureza teantrópica, foi aí que nasceram várias heresias. Por quê? Eu até perguntei para o irmão, Cristo tinha alma? Por exemplo, você lembra que Apolinário falou que quando Cristo encarnou, a alma humana dele deixou de existir? Desculpe, por quê, pastor? Porque a natureza, ou então Cristo tinha três naturezas. Ele tinha a natureza divina, a alma humana e o corpo humano. Aí Apolinário disse não, o Logos, quando encarnou no corpo humano, a natureza divina substituiu a natureza humana. Então eles diziam que Cristo não tinha a parte da natureza humana, a alma, mas ele tinha só a natureza divina, porque quando a natureza divina assume o corpo humano, ela toma conta. Só que os concílios foram entender que Cristo tinha sentimentos, que Cristo, por várias expressões, ele falou coisas que são coisas da nossa alma, são sentimentos humanos. Ou seja, eles chegaram à comprovação que a natureza divina de Cristo estava lá, mas ela não substitui a alma humana que ele tinha. Vamos ler o conceito aqui, ó. Na qualidade de Deus homem, o homem Deus, Cristo, diferentemente dos seres humanos comuns, possui duas naturezas, numa só pessoa, a divina e outra humana. É o que se chama tecnicamente de natureza teantrópica, ou união hipostática. Jesus Cristo, para sempre, sendo uma só pessoa, desde a encarnação, para sempre tem duas naturezas, unidas indissolúvel, mas subsistentemente. Quando se fala de união hipostática, o que significa? Essa palavra hipostática significa uma união personalizada. Os teólogos falaram o seguinte, ó, a natureza dele divina se uniu com o corpo, só que aí se criou uma natureza personalizada. Como a natureza divina é superior à natureza humana, isso aqui é um pouquinho chato e complicado, como a natureza divina ela é superior à natureza humana, quem dá a ordem para ele é a natureza divina. Mas a natureza divina não substitui em nenhum momento a natureza humana. Então era a crença deles que Cristo possuía a natureza divina, mas que ele também possuía uma natureza humana. Ok? Ok ou não ok? Beleza, impecável. Cristo poderia pecar? Marco Feliciano estava embaixo da Torre Eiffel.
indo para Jerusalém. Aí ele falou, vou parar aqui para fazer um vídeo. Aí parou, ele fez, acho que está no YouTube isso. É bom que ele não vê minhas postagens, nem me conhece, senão ele ia me perseguir, não era? Aí ele disse assim, e Jesus no Getsêmani estava lá, com a sua natureza humana, ele poderia pecar. Como, irmão? Isso não precisa nem de teologia para explicar. De quem é o plano da salvação? De Deus. Cristo pecando era frustrar o plano, sim ou não? De quem é o plano? De quem? O diabo pode frustrar o plano de Deus? Como é que Cristo pode pecar então? É impossível. A natureza dele, ele é completamente Deus. Ele é totalmente Deus, ele é sem perda de natureza. Por isso que eu disse, ó, a natureza divina dele não permite com que ele peque. Aí o camarada sai falando, não, porque Cristo poderia pecar, ele era homem como nós. Homem, mas ele não foi gerado de um semi-humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo da verdade. Aleluia. Então é impossível Cristo pecar. Ó, a natureza da formação, ó. Por isso ele pode dar aparência de fraco, sendo o quê? De finito, sendo de crescer em conhecimento, sendo de ser localizado, sendo. A personalidade do Cristo reside na sua natureza divina e não na humana, porque o verbo não foi adicionado a uma pessoa humana. Ou seja, não foi o homem que foi adicionado no verbo, foi o verbo que foi adicionado no homem. Logo, o verbo adicionando no homem torna o homem que ele está presente e impecável. Então Cristo não poderia pecar de forma alguma. Você falar que Cristo poderia pecar é você não conhecer quem é o Cristo que você serve. Não tem como, irmão. É impossível Cristo pecar. Vamos lá. Já estamos bem mais perto do final. Ó, Cristo é totalmente humano e isso é demonstrado pelo seu nascimento. Ele teve nomes humanos, crescimento e desenvolvimento humano. Ele teve elementos... Eu acho lindo essa parte. Porque Cristo... Você leu o apócrifo de Tomé? O Abílio Santana, ele não vai escutar isso aqui, tá? Ele falou que Cristo, como era carpinteiro, ele construiu um guarda-roupa de 1 ano em 1 semana. Ele falou isso nos Gideões, para 100 mil pessoas ouvirem. Cara, isso é muita loucura. Ele falou que por causa que desculpe, que por causa que Cristo era Deus, ele era carpinteiro, um guarda-roupa que um carpinteiro levava 1 ano para fazer, Cristo fazia em 1 semana. Só que quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que Cristo ele passa as etapas. Isso é lindo, porque a própria palavra estudou. A Bíblia vai dizer que ele crescia em conhecimento, em graça. Ou seja, todo o processo, olhe para mim, que os garotos judeus passaram, Cristo também passou. Entrou na sinagoga, foi instruído por um mestre. Aí, por exemplo, tinham 2 maneiras, eu já falei isso aqui também para vocês, de uma pessoa ser considerada doutor. Ou era por estudar no Sinédrio, ou era pelos sinais. Como Cristo não estudou no Sinédrio, não foi instruído por escribas, fariseus e saduceus, ele era considerado rabi pelos sinais que ele fazia. Mas quando Cristo pregava, e não usando teologia quase nunca, dificilmente, quando os fariseus vinham com enigmas, ele aumentava o nível. E toda vez que ele aumentava o nível, ele não conseguia responder. Mas a maioria das suas pregações foi por parábolas, 1/3 dela ou mais. E toda vez que ele pregava, os próprios doutores falavam, as próprias pessoas falavam, ele prega diferente dos doutores, ele prega com autoridade, até os demônios se submetem. Ou seja, Cristo teve um crescimento humano, ele participa dos elementos, crescimento humano, nome humano, filho do homem, era o que ele mais gostava. Messias poderia colocar ele em risco. Filho de Deus, como João apresentou, pior ainda, né? Então ele dizia, eu sou o filho do homem, mas você sabia que era o filho do homem escatológico. Ok? De Daniel capítulo 7. Ele teve nascimento humano. Cristo não somente nasceu de mulher, como também tinha uma ascendência humana. Aí a pergunta é, se Cristo nasceu sem pecado, mas a incubadora é pecadora, como é que o pecado da incubadora não contamina o ser de Cristo?
Todas as pessoas que nasceram de homens, elas são pecadoras por corrupção, culpa herdada. Ou seja, já vem a uma discussão sobre isso, de como esse pecado foi herdado, há uma grande discussão teológica sobre isso. Mas se Cristo, se o Espírito Santo gerou dentro de Maria e disse, agraciada és tu entre as mulheres, sim ou não? Fale isso para um católico que você vai ver. Sim, ela teve outros filhos. Maria teve outros filhos, a Bíblia vai falar isso. Mas, presta atenção para mim. Estou igual o David Leonardo aqui nesse banquinho, né? Está repreendido, em nome de Jesus esse negócio. Você não é o centro de Deus, viu? Olhe para mim. Presta atenção para cá. Então, o que aconteceu? Maria teve outros filhos, certo? Eles nasceram pecadores? Sim ou não? Por que só Cristo não nasceu pecador? Aí você vai falar, porque ele é Deus. Por que só Cristo não nasceu pecador? Porque se o próprio Deus que está dentro dela é santo, tudo que os Deus santo chega, fica santo. Então não tem como ela gerar algo pecador que é santo. Ou seja, uma pecadora está segurando dentro do seu ventre. Cristo é tão fora de série, que quando Maria vai à casa de Isabel, que ela dá a paz do Senhor, João Batista falta nascer ali. Ele o pentecostal falou, ele começou a falar em língua dentro do ventre dela logo e... Não é bem por aí. Vamos lá. Olha só, a própria atitude de Maria e José em procurar um abrigo na estalagem explica o temor da fragilidade. Eu disse numa aula ontem que eu estava dando sobre o Novo Testamento, que no Natal a gente está acostumado a ver um bezerrinho, uma vaquinha olhando para Deus assim, aquele presépio ocidental, né? Mas no Oriente, judeu não guarda bicho fora. Judeu guarda bicho dentro. Por quê, pastor? Porque aqui faz calor, lá cai para 0 graus. Se ele deixar o bicho fora, ele morre. Cristo não nasceu numa manjedoura, Cristo nasceu numa casa particular. Viu? Cristo nasce numa casa particular. Por quê? Lucas vai dizer que houve um censo do imperador. Aí todas as pessoas que estavam fora foram proclamadas a vir para suas casas, para que houvesse a contagem. Quando Maria e José procuraram uma casa, uma estalagem, um hotel, não tinha. Então Deus providenciou uma casa particular. E as casas do século I, lá na Palestina, todas elas quase tinham um subterrâneo para guardar os animais. Então Cristo não está num estaleiro, numa manjedoura. Cristo está nascendo numa casa particular. Algumas traduções já até trazem casa particular ao invés de manjedoura. Aí os boizinhos estão lá em cima, assim, né? Mas tudo bem. É igual a ideia da ceia. Você não vê lá o quadro de Da Vinci, a Santa Ceia? Está lá todo mundo sentado numa mesa ocidental, quando na verdade era o triclínio, era no chão. Não tinha ninguém sentado lá, certo? Vamos lá. Ele teve crescimento e desenvolvimento humano. Jesus foi circuncidado, apresentado no templo como as crianças judaicas, cresci em sabedoria. Vocês sabem pela Bíblia que dos 12 anos de idade até os 30, quando ele vai aparecer na cena do batismo, ele some. E ninguém sabe aonde Jesus foi. Os apócrifos vão dizer uma coisa. Eu vi um documentário na History que ele andou pelo lado da Índia, da Inglaterra e até na Espanha ele foi. Ou seja, vão nascer teorias e teorias e teorias de onde Cristo estava nesse momento. Outras pessoas vão dizer que ele estava com os apocalípticos ou com os essênios no deserto, aprendendo e aumentando o seu ki para vir pregar o evangelho com mais poder e autoridade, né? Mas a gente não sabe, não tem uma noção. A verdade é, a Bíblia se calou, a gente não sabe por onde Cristo andou, e você pode ler teorias e teorias e teorias sobre isso. Bora lá, estamos terminando. Sua humanidade, ele teve nomes humanos. Jesus no grego você já sabe, Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach no hebraico, Josué, que é Deus é minha salvação. Filho do homem, que era o que ele mais gostava de usar, porque ele poderia ser ambíguo. Poderia ser o filho do homem de José e Maria, o filho do homem de Daniel, capítulo 7, escatológico, que vinha restaurar Israel. Outro nome poderia ser também, Jesus Nazareno, o profeta, o carpinteiro, Jesus Cristo o homem. Isso, Jesus o Nazareno, nomes humanos, o profeta, o carpinteiro e Cristo Jesus, homem. Nomes humanos. Vamos para cima.
Ele teve elementos essenciais da natureza humana. Tinha corpo, ele não era um fantasma como os docetas falaram. Tinha alma humana, com sentimentos humanos, com emoções. João 11:35 chegou na frente do túmulo do Lázaro e chorou. Há quem diga que foi por Lázaro, não foi, Lázaro ia ressuscitar. Então não era por Lázaro, era pelo pecado que tinha afastado o homem da vida eterna. Viu? Tinha espírito, ele era para os tricotômicos, ele tinha alma e espírito. Para os dicotômicos, alma e espírito é a mesma coisa, tá? Estamos terminando. Ele tinha emoção, compaixão pelas almas, cansaço, na beira do poço com a samaritana, fome, sede, sono, foi tentado. Há quem diga, a tentação de Jesus foi verdadeira? Ou foi só uma... Por quê? Porque Deus pode ser tentado? O próprio Deus falou lá em Tiago, Deus não pode ser tentado por ninguém, e Cristo era Deus. Ou Cristo foi para o deserto só para nos ensinar, porque não tinha como ele perder. Tanto que a Bíblia vai mostrar para vocês que o próprio Espírito o impele para ir para onde? Para o deserto. Então o Espírito não impele ele para ir perder. Aí alguns teólogos vão dizer, será que a tentação de Cristo por Satanás, ela foi verdadeira? Ela foi literal? Ou era ali só uma representação? Porque Deus, eles defendem pela tese, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, certo? Chorou. Eu acredito que ele chorou alguma vez de raiva do discípulo, mas não quis escrever para, né? Porque, meu irmão, eles eram difíceis, viu? Eles eram muito complicados. Pedro, principalmente, ele era terrível, viu? Deram muito trabalho para ele, então teve alguns momentos que ele dava vontade de a gente fica imaginando, né, de jogar um raio e matar eles assim, porque realmente não era fácil. Mas aqui tem emoções que Cristo tinha, e essas emoções, elas são o que para você? Elas lembram o que para você? Essas emoções aqui, elas lembram o que para vocês? São emoções que vocês têm. Se Cristo também teve essas emoções, é porque ele tinha uma natureza como a sua, viu? Vamos lá, estamos terminando. Ele era totalmente Deus. Por quê, pastor? Ó, os nomes atribuídos a ele, o culto divino foi dado a ele, os ofícios divinos foram atribuídos a eles, e pelo cumprimento do Novo Testamento, das declarações do Antigo Testamento, feito pela associação do nome Jesus Cristo. Então, a igreja não adorava ninguém que não fosse Deus. E a igreja primitiva adorou, cultuou e celebrou o nome de Cristo. Inclusive a tradução Kyrios, Senhor, na Septuaginta, ela é usada só para Jeová. Então quando traduz Cristo para Senhor, está dizendo que Cristo é o próprio Deus. Lembra lá de Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Kyrios. Quando Pedro responde a terceira vez, ele está dizendo, tu és onisciente, tu és Deus, tu sabes que eu te amo. Ó, os nomes, Deus, Filho de Deus, nomes divinos, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Santo, vocês vão ver referência nos Evangelhos e em Atos, o Senhor de todos e da glória. Todos esses nomes, nomes divinos que foram atribuídos ao Senhor, dando não só humanidade, mas também divindade. Só a Deus é exclusivamente dado culto nas Escrituras, como eu acabei de falar. Ó, Jesus aceitou a adoração, a Bíblia ensina a adoração a Cristo, a igreja primitiva o adorava. Então nós temos aqui sinais que Cristo é Deus, por causa desses pontos. Ó, a adoração que era feita a Deus foi feita a Ele, e Ele aceitou essa adoração sem hesitar. A Bíblia ensina a adoração a Cristo, e a igreja primitiva também o adorava. Tinha um professor meu lá na FATEB, ele ainda é professor até hoje lá, que uma vez ele falou numa aula, e eu achei muito audacioso da parte dele. Ele disse que ele não ensina na igreja dele as pessoas a adorarem o Espírito Santo, como adora o Pai e o Filho, porque não tem uma base bíblica e uma referência para prestar culto ao Espírito Santo, como se presta ao Pai e ao Filho. Ele falou isso em alto e bom som. E a aula acabou aí, você já sabe disso. Ele não prosseguiu com a aula porque o debate começou e foi pesado. Entendeu? Tinha debate lá, irmão, que era igual briga de... Mas fique quieto. Não fale nada não. Às vezes era pesado. Olha só, pelos ofícios que as Escrituras atribuem. Olha o que a Bíblia vai dizer de Cristo: Criador do universo, preservador de tudo. Irmão, ele fazia de propósito.
Marcos 2, não era só para ele falar para o paralítico, levanta. Antes ele falava, perdoado. Aí, meu irmão, isso dava uma onda. Porque o judeu sabe que só quem perdoa pecado é quem? Deus. Quando ele falava, perdoados estão os teus pecados, ele está dizendo, eu sou Deus como Deus que vocês servem. Aí ele fazia de propósito. Quando o Senhor Jesus tem um doente ali, que dia é hoje? Sexta? Não, deixa chegar amanhã que eu quero curar no sábado. Só você ler. Ele fazia de propósito. Por quê? Porque ele queria demonstrar que ele tem os mesmos atributos que Deus tem também. Ó, juiz de vivos e de mortos, doador da vida eterna, justo, santo, caráter da pessoa amoroso, misericordioso e o